Eu acredito que essa votação ela já será mais uma votação histórica, lembrando que o Temer ele sabia de tudo, né? Quando ele entrou na chapa do PT, Dilma e Temer. Então, eu acredito que ele é tão cúmplice quanto. Sou contra direta já, é inconstitucional, sou a favor de eleições indiretas. Acredito que o Rodrigo Maia, nós já vamos entrar também nesses assuntos, não seja o melhor indicado para assumir um governo, mas eu acredito que a gente não pode ter naquela lei do rouba mais faz e do corrupto melhor ou corrupto melhor. Eu acredito que a justiça tem que prevalecer e a gente tem que fazer a limpa e prevalecer a honestidade, doa quem doer e custe o que custar. Bom, eu acho que realmente não passa essa situação. Eu vejo que tudo isso, quando fala-se da emenda impositiva, todos os deputados federais receberam essas emendas. Isso é uma coisa que não é de agora, isso vem de décadas. Então, é uma coisa assim que tudo se dá ao troca, né? Isso não é só do Michel. Eu sou Michel, eu acho que ele está tendo assim postura de estar mexendo em situações que nenhum presidente conseguiu fazer, de dar previdência, dar trabalhista, enfim, que eu acho que nós temos que estar fazendo esse trabalho sim, enfrentar. Existem, como vocês estão chamando de negociações, eu não falo isso como negociações, porque isso tem a nível do estado, isso tem a nível de município, então eu acho que isso nós estamos enganando e inventando uma coisa para a população. E também todos os deputados, inclusive base PT também recebeu as emendas impositivas, que eu acho que isso também vai estar vindo para o governo do estado, essas emendas impositivas. Eu estava ontem lá na Assembleia e está em discussão entre todos os líderes do partido, achei isso muito salutar, isso que a gente tem que conversar. E também nós temos que estar alertando a população, eu acho que vai muito assim do jogo político, é o poder. Está se discutindo agora quem tem mais poder, se é A, o B, o C ou D, e nós estamos deixando de lado a população. O que realmente a população quer? Qual é o fim disso? Quem vai ganhar com isso? É o poder? E quem que faz o poder? O poder somos nós através do voto. E hoje onde está esse grande poder? No Norte e Nordeste. Então eu acho que o Sudeste e outros estados que têm poder político de estar se organizando, tem que se organizar e fazer mais deputados federais, mais deputados estaduais para que possa ter essa negociação, vamos chamar de negociação, mais serena e mais tranquila e mais aberta e transparente. Mas é lamentável que hoje 83% em algumas pesquisas e 91% da população quer que o Temer seja investigado. É lamentável o papel que os deputados estão fazendo. Eu também concordo com isso, eu acredito que a rejeição do Temer está altíssima e a gente tem que ouvir a voz da população. Então, se a população colocou lá, eu acredito, assim como tiraram a Dilma, eu acredito que os deputados devem ouvir a voz da população e acatar a denúncia e começar a investigar o Temer. Olha, eu acho que eu não sou muito assim de fazer críticas ferrenhas, o meu lado é mais assim da soma, de conversar e tentar trazer soluções para o Brasil, para o estado e para o município. Eu vejo que, sinceramente, assim, com toda... Eu fico até chateada que realmente às vezes ninguém quer ver o bem do Brasil. Nós só vemos os lados negativos disso tudo, nós não temos nada do lado positivo. E realmente eu acho que quando a gente vai passar alguma coisa para a população, primeira coisa que nós passamos é o negativo, nada do positivo. Então eu vejo que quando tinha a época da Dilma, a época do Lula, teve coisas importantes que nós também conseguimos, como assim, de voltar a pessoa a estar discutindo política. Antigamente não podia se fazer isso, não era muito da minha época, mas não se podia estar realizando esse poder. Mas eu acho que nessa próxima eleição de 2018, que nós possamos estar verificando quem são aqueles que vão vir bater aqui na nossa porta, porque nós somos culpados de estar ocorrendo isso. Porque chega aqui o Zé da esquina, que deu não sei o quê, deu só um pouquinho, pega 100 votos, pega não sei o quê, e depois nunca mais volta para o seu município.
Então, esse compromisso, eu acho que também o brasileiro, o eleitor, principalmente o jovem, ele tem que ter isso, ele tem que vir conhecer a política e saber o que realmente foi feito para nós estarmos passando por essa situação, que não é culpa não só do PT, nem só do PMDB. Todos os partidos são, que estão nesse problema, é culpa assim, de décadas, e eu acho que nós estamos culpando por isso. Concordo plenamente com a vereadora, eu acredito que é um histórico, né, que a gente já carrega, e eu acredito que a nova, como disse a vereadora, essa nova leva de políticos que está chegando, está aí para fazer a diferença e a transformação. Mas eu também acredito que aqueles deputados que lá estão, a maioria são corrompíveis, ou corruptíveis, não sei qual seria a palavra mais adequada ou mais usada, mas a gente também tem que ter agora a paciência para esperar 2018 e saber que a população também tem que se conscientizar, e a mudança política ela não tem que vir só de dentro para fora, tem que vir de fora para dentro. A conscientização da população ela tem que existir para que coloquem pessoas decentes lá dentro e que realmente queiram fazer a transformação social que deve ser feita. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade às perguntas, né? Também ressaltando aqui a participação dos internautas, a Maria Cícera Vieira, o Gabriel Gouveia de Mello, do Grupo Rio Claro SP, deixar um abraço para ele também, o Cauã Alves Talarico, que faz uma crítica a Maria defendendo o primeiro presidente denunciado da República, dizendo que é lamentável. Então, sugiro para que vocês comentem aqui nessa nossa transmissão, desculpa, lembrando que sempre respeitando, né, não fazendo nenhum tipo de ofensa, a gente vai ler o comentário aqui, desde que não seja uma ofensa pesada. Então, estamos aqui falando sobre o cenário político nacional com a Carol Gomes, para aqueles que estão entrando agora, do PSDB, a vereadora Maria do Carmo, do PMDB, e a Olga Salomão, presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui de Rio Claro. Bom, lembrando também para vocês curtirem nossa fanpage, se inscreverem no nosso canal no YouTube, Jornal Cidade de Rio Claro, e nos seguir no Instagram, JC Rio Claro, para ter acesso a um conteúdo diversificado de Rio Claro e região. Bom, então, seguindo aqui no nosso debate, né, para quem está acompanhando aí toda a discussão do cenário nacional, o plenário da Câmara dos Deputados começou a votar hoje o parecer da Comissão de Constituição e Justiça contrário à admissibilidade da denúncia contra Temer pelo suposto crime de corrupção passiva. E aí a minha pergunta, na verdade, aqui para as meninas, que hoje é bancada só de mulheres, eu queria saber se por acaso, né, qual a avaliação delas em relação aos dois processos. Claro que são dois processos distintos, né, o que foi o pedido de abertura de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, que foi aprovado pela Câmara em uma noite de domingo, no dia 17 de abril, que teve uma grande visibilidade. Já agora, esse processo do Temer, que está sendo votado, né, o líder do PT na Câmara chegou a declarar que estão fazendo esse debate em um horário em que a população brasileira não pode acompanhar e que a grande maioria dos trabalhadores está no trabalho e não pode acompanhar as declarações de votos de cada deputado e deputado. Eu queria saber de vocês se, afinal, houve uma diferença de tratamento nesses dois processos, da ex-presidente Dilma Rousseff e do Michel Temer. Se puder começar, por gentileza, Olga. Acho que a população brasileira toda está vendo que houve diferença de tratamento. A Dilma foi deposta como presidenta por um golpe articulado principalmente pelo seu vice-presidente, que é o Michel Temer, e nesse sentido, o tratamento, o que ela não quis fazer para não ser caçada, foi comprar os votos, o Michel Temer está fazendo. A outra questão é a diferença que a mídia teve com a Dilma, e os partidos de oposição tiveram com a Dilma, e a forma como ela foi tratada, até como mulher, o desrespeito que ela sofreu. E o Michel Temer, ele foi flagrado conversando com o empresário, foi flagrado a mala de dinheiro, foi flagrado o Jucá falando que o golpe que foi dado na Dilma era para acabar com a Lava Jato. Tudo isto vem a que a mídia
não levou em conta, a mídia só jogou contra a Dilma e contra o PT. E a diferença é fundamental. E o povo está percebendo isso. Uai, por que com a Dilma foi uma pedalada que nem é crime? Não teve crime. O Temer é crime. Nesse sentido, há um tratamento, e principalmente pela mídia, pelo judiciário, porque o judiciário poderia não ter participado daquela farsa que foi no Congresso Nacional. O Lewandowski podia não ter aceitado participar da farsa que foi a votação da Dilma. Sem considerar que o Eduardo Cunha já disse que 140 deputados foram comprados. A JBS disse, o empresário da JBS disse que ele pagou os deputados para votar no impeachment da Dilma. Tem diferença de tratamento ou não? O povo é sábio e sabe distinguir. Carol? Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma complementação à fala da vereadora Maria do Carmo, quando ela falou das emendas impositivas. O Temer está fazendo a mesma coisa que a Dilma fez. A Dilma também fez as emendas impositivas, né? Então, acho que o tratamento ou a forma de se conduzir o processo já começa parecido por aí. Eu não acredito que tenha um tratamento diferente do Congresso, principalmente nessa questão de horário. Eu acredito que a população não vai interferir, não tem o poder de interferir em nada, em nenhuma decisão de um deputado nesse momento. Então, hoje em dia todo mundo tem rede social, tem internet ao vivo, tem a TV ao vivo para acompanhar onde quiser. Então eu acho que é uma questão muito trivial para ser debatida, e que a gente tem coisas assim mais importantes a serem colocadas na questão da diferença entre o impeachment de Dilma e um possível impeachment de Temer, né? Então, como eu disse, a Dilma ela também fez as emendas impositivas, o Temer também fez as emendas impositivas. Um ali complementa, para mim, a minha visão, um ali está complementando o outro, né? Então é por isso que eu bato na tecla que o Temer também tem que ser julgado, a admissibilidade do processo também tem que ser aceita, ele também tem que ser passado pelo crivo dos deputados, e a população tem que fazer a pressão através das redes sociais, através das ruas, como fez com a Dilma e como infelizmente não está fazendo com o Temer. Bom, eu acho que a mídia realmente ela faz uma diferença assim, muito grande em termos de Dilma e Michel, que eu acho que eles, principalmente a Rede Globo, eu acho que ela joga muito pesado nas duas pessoas que têm um contato direto com a população. Eu acho também que a Rede Globo devia dar as mesmas oportunidades, quando teve a Dilma e o Michel, de estarem se falando a realidade. Isso não ocorreu, isso eu também concordo com a Olga. Agora, o PSDB, Carol, ele sempre esteve junto com o Michel, que até na época nós tínhamos até algumas coisas até se fazer uma dobrada, no fim não deu, porque quem articula o processo dentro hoje do Congresso a nível federal se chama Norte e Nordeste. Isso é ponto pacífico. De todos os partidos é o Norte e Nordeste que substitui ali. Então até que eles escolhem até os seus deputados, suas lideranças maiores para se estar junto com seus presidentes, candidatos a presidentes, é o Norte e Nordeste que estão sempre participando disso. Então eu acho que realmente o que nós temos é que é uma coisa assim que nós, como brasileiros, não temos o costume de dar as mãos e de estar falando hoje como nós estamos aqui. Então eu acho que a gente fica muito preocupado naquela coisa assim, um rouba, outro não rouba, outro... E realmente o que nós estamos fazendo para mudar essa situação dentro dos nossos partidos? Porque nenhum partido sai sério, né? Todos têm os seus problemas, como qualquer profissão. Então eu acho assim, que aquilo que a Olga falou que nós não estávamos gravando. Nós temos que trazer mulheres para estar debatendo. Nós temos mulheres ilustres que têm que estar disputando as suas vagas, o seu espaço político, o seu espaço de empoderamento, né? Então eu acho que nós temos muito a crescer ainda e nós temos muito que aprender. Dentro do nosso partido eu tenho um ícone que para mim é Ulisses Guimarães,
que ele sempre disse uma coisa: filha, perceba no olhar, que foi meu primeiro deputado federal que eu votei na época, né? Hoje tem 55 anos. Observe bem no olhar das pessoas quando ela fala com você. Quando o político estiver olhando lá para o norte, assim, ele não está olhando para você, um pé na frente e outro atrás. Mas aquele que te olha nos teus olhos, aí você percebe. E todo mundo hoje que está aqui no município ou no estado, existe a troca. Muitos ontem estavam junto conosco. Hoje tem muitos que já estão a favor do grupo. Então isso para mim não é ter aquilo que é ideologia. Por exemplo, o PT tem uma ideologia, eu tenho uma ideologia, você também tem, mas tem muitos que não têm essa ideologia política e temos que ter. Eu sou favorável também de estar diminuindo o número de partidos. Porque não dá para ficar com esse monte de agora é Podemos, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, eu acho que isso, quando a Olga fala dessa situação da mídia, eu concordo. Não é possível. É quem tem o tal do maldito poder financeiro é que tem o valor. E aquela que sabe a parte técnica, que sabe debater, que sabe estar falando alguma coisa, não serve para nada. Nós temos isso hoje aqui no município. Então, nós temos que valorizar tudo aquilo que foi conquistado e dizer, olha, a fulana conseguiu tal coisa. Independente de onde ela seja, nós temos que aprender a ser unidos. E enquanto nós não aprendemos, vai entrar outros, vai continuar com impositivo, sem ser impositiva, emenda, enfim, vai continuar da mesma forma. Então, cabe a nós que estamos aqui nesse processo de estar falando, você não vai ser candidato, porque agora quem vai definir isso são os coronéis de novo, de todos os partidos, sem distinção. Entendeu? Então, eu realmente estou com algo em termos de mídia que tem que ser dividido para todo mundo. E que, nessa altura, o PSDB, ele comunina muito essa parte do domínio da mídia. Eu acredito, desculpa, Karine, eu acredito que a gente tem que ficar de olho, como a vereadora falou, pra gente não ficar refém do coronelismo, a gente tem que agora tentar as reformas políticas, né? Muitos das pessoas, inclusive do PT e do PMDB, inclusive alguns do PSDB, também querem passar a questão de lista fechada. Se for lista fechada, acabou, né? Não existe mais espaço para ninguém, a não ser aqueles já que estão no poder há muito tempo. Com relação ao meu partido, como foi citado, eu costumo falar que eu não tenho bandido de estimação. E eu falo abertamente, quando o PSDB erra, que eu acho que antes da gente querer arrumar o Brasil, a gente tem que tentar arrumar a nossa casa. E tem uma leva de juventude dentro, e leva de juventude e leva de bons políticos dentro do PSDB que são contra as alianças com o Temer, são contra a permanência do Temer no governo, inclusive até fazendo menção a muitos caciques do partido, a muitos líderes novos do partido, que, como Dória, que eu gosto muito e não é segredo para ninguém, que fiquei muito decepcionada quando ele falou que não gostaria que o PSDB saísse do governo. Então eu acredito que a gente tem que dar as mãos para quando for o certo. Quando for o errado, a gente também tem que dar as mãos, porque o nosso partido maior tem que ser o Brasil. Teve uma frase um dia que eu ouvi que eu nunca me esqueço, que é menos Brasília e mais Brasil. Eu acho que essas mãos dadas que a gente tem que ter, que a gente tem que sentir, é a nossa população, é a vontade da nossa população e a vontade do Brasil de construir um país e uma Câmara e um Senado cada vez mais honestos. Eu gostaria, Karine, só de fazer uma observação, porque nós estamos falando aqui emenda impositiva, e eu não sei se a população sabe o que é isso. A emenda impositiva é uma forma de o que acontece, os deputados fazem emendas para as cidades. Então é uma emenda que o governo tem obrigação de atender. O que está acontecendo hoje é que houve um contingenciamento da verba das emendas, para que, como ele contingenciou a educação, a saúde, tirou o direito dos trabalhadores, que isso vai ter um problema gravíssimo. Esta emenda, ele descongestionou, ele descontingenciou e negociou esse descontingenciamento na votação. Esse é o que a gente chama de compra de voto. Então essa é uma questão importantíssima
para deixar claro a diferença com a Dilma, que ela cumpriu as emendas impositivas, cada deputado tem a sua cota, ela cumpriu, e o Temer abriu para os deputados que estão votando nele hoje. Olha, vamos só dar complementar continuidade. assim. Não, Tá. acho que é só para dizer o seguinte, que eu acho que o tempo vai dizer essas proposituras que o Michel e toda a equipe está fazendo, o que vai ser bom ou não para a população. Não está tirando direito nenhum. É isso que eu falo. Eu acho que o brasileiro... Nossa, Maria do Carmo. O brasileiro... Eles vão ter que explicar isso para a população. Tudo bem, nós vamos explicar. Nossa. O brasileiro, ele tem que aprender a ler e dar entendimento às coisas. Sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E sabe, uma coisa que eu fico possessa é o seguinte, hoje tá todo mundo junto. Amanhã acontecer uma coisa, ninguém fala um com o outro. Não pode. Nós temos que parar com isso. E nós temos que parar com a história de hoje você está no PMDB, amanhã você está no PSDB. Para! Nós temos que ter ideologia, nós temos que ter compromisso. E nós temos que assumir as coisas que faz, porque nenhum deputado, nenhum governador, nenhum prefeito foi eleito com os seus votos. Teve a participação do partido e do fundo partidário. Isso nós temos que dizer para a população de Rio Claro. Ou a população do estado, do país. Então eu acho que isso é uma forma de crescimento. Como ela diz da lista fechada, que eu também estou preocupada com isso, Carol. E nós temos que debater. Porque eu não tenho grana para fazer lista fechada. Eu sou a favor da lista fechada. Eu não sou a favor. Então eu acho que a gente tem que estar discutindo e estar fazendo esse trabalho. Pode. Bom, vamos seguir, né, para dar espaço também aqui para os internautas que estão participando. Algumas pessoas acabaram, os comentários foram abaixo. Bom, o Ângelo Santos está fazendo um comentário aqui, assim como o PT e o Bruno Camargo. Também tivemos a participação de José Matos, Vitor Roque, Luciana Cândido, Alexandra Grossi, o Clodoaldo Mariano, já passou o comentário dele, mas ele fez um comentário parabenizando aqui ao Jornal Cidade e a imparcialidade, já que a gente convidou aí, né, o PMDB, PT e o PSDB aqui para endossar esse debate sobre o cenário político nacional. O Walter Romero está participando agora, Cauã Alves Talarico mandando mais perguntas, o Paulo Lima também participou. Também lembrando que a gente já teve mais de 5.000 pessoas alcançadas, mais de 1.600 visualizações. Nesse momento está oscilando, na verdade, né, entre 60 e 70 pessoas nos assistindo, né, Léo? Então a gente conseguiu um alcance aí bem alto em pouco tempo, né? A gente já está indo para 20 minutos mais ou menos de debate. Então convido vocês, né, a comentarem aqui no nosso vídeo abaixo. Infelizmente não vamos conseguir ler todos os comentários, até em razão do tempo e para dar continuidade aqui ao roteiro programado, mas é claro que, à medida do possível, eu farei a leitura aqui de algum comentário ou de alguma pergunta que seja pertinente ao tema, né, que é essa votação aí que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados. Bom, falando em votação da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo, que é o relator do parecer que pede a inadmissibilidade da denúncia contra Temer, afirmou hoje que o afastamento do presidente pode causar instabilidade no país. Então a minha pergunta a todas é que muitos dizem que o país parou desenrolando o processo de impeachment contra Dilma Rousseff e agora, com a atenção voltada à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Temer. Para vocês, isso é um resultado de um avanço nas investigações políticas do país ou uma crise política? Né? E por que vocês aderem que o Brasil esteja vivendo um momento que tem muita polaridade, né, entre esquerda e direita? Ou se vocês não concordam com isso também, podem De lá para cá. De lá para cá, então pode ser. Mais Mais democrático. Não, eu acho que realmente essa situação de que está ocorrendo hoje na Câmara é realmente uma situação assim, eu volto a frisar, são duas palavras, é poder político, é poder de forças que às vezes não quer ser o bem do país, né? É aquelas discussões que quando vê um partido fala daqui, outro partido fala de lá, e o concreto realmente, que é a população, tudo bem, vamos fazer a crise política, vamos brigar? Tá, então vamos brigar, mas deixa o país andar, deixa o país desenvolver. Por que a mídia também estraga tudo isso, o que está de bem, o que está de mal? Por exemplo,
Agora teve a suspensão de 200 mil perícias no INSS. O que nós estamos tendo cura milagrosa, parece que o Divino Espírito Santo desceu aqui e curou um monte de gente. Isso eu sou a favor, tem que ver mesmo, tem que ver isso até na nossa prefeitura, de quantos servidores estão afastados que não há necessidade. Então são coisas que nós temos que enfrentar, e isso não é fácil. Para um político chegar e falar assim, eu vou mexer nesse vespeiro, se ele tem coragem, ele mexe. Se não tem, ele não consegue. Porque os próprios partidos que estão atrás dele, que dão a base para ele sustentar, não permite isso. Eu sou favorável, eu volto a frisar, eu não sou PT, sou PMDB, mas eu votei na Dilma com muita tranquilidade, não tenho que falar o contrário. Eu nunca critiquei. Por quê? Porque se eu estou no mesmo grupo, eu estou no mesmo grupo. Eu estou nas horas boas e nas horas ruins. Eu aprendi assim dentro do meu partido. Então nós temos que estar juntos. É isso? É ideologia? É utopia? Não importa, mas eu penso assim. Eu fico muito magoada, muito triste de ver um querendo solapar o outro, um querendo derrubar o outro. E eu volto a frisar, essa é a minha tese. A população doa. Então, todos nós temos culpas nisso. Todos, sem exceção. Até aquele que está lá comissionado, que está trabalhando lá, que não está nem sabendo o que está acontecendo, está lá trabalhando porque um vereador, ou um deputado, ou um governador, ou um senador ganhou, por isso que ele está ali fazendo o seu trabalho, e que ele não defende, e o concursado fica ali também sendo massacrado, tudo isso tem que ser discutido. Tudo isso é política, tudo isso é poder. Até quando nós vamos ter que ter o poder? Não podemos ter o poder todo mundo junto. Então, eu fico muito triste. E eu volto a dizer, ou nós pensamos no país como um todo, deixando quem é bom continuar e ouvir o que é que ele quer dizer, não passar a rasteira, ou nós vamos continuar desse jeito brigando aqui e vai continuar o poder. Bom, com todo o respeito que eu lhe tenho, vereadora, e a senhora sabe, eu divirjo de algumas opiniões da senhora. Uma delas é a questão de que temos que estar juntos nos bons e nos maus momentos. Eu sou contra isso. Eu sou do PSDB e eu acredito que se alguém do PSDB errou, cometeu ato ilícito, como é o caso do Aécio, que eu não vejo a hora que esse bandido também saia do governo, saia do Senado, que esse bandido também seja caçado, porque para mim é um bandido, eu seria cúmplice se eu fizesse parte desse grupo. Eu acredito que o grupo que a gente tem que formar, e assim, analise isso não como uma crítica, mas analise isso como posições diferentes. Eu acho que nós vemos gerações diferentes que pensam diferentes. A minha geração, pelo menos, eu acredito que a maioria delas, a gente acredita no pensamento de grupo de Brasil. E quando a gente fala de grupo de Brasil, é que todo mundo preze por aqueles que têm honestidade. Se você é do PSDB, e eu sou do PSDB, muita gente me perguntou, mas Carol, se você não sair do PSDB, você vai sofrer o mesmo que o PT sofreu nas eleições. Eu vou continuar no PSDB porque eu acredito que a gente tem que lutar para mudar a nossa casa. E quando a gente muda a nossa casa, é tirando Aécio Neves, é tirando outros que estão na delação como Serra, como diversos outros do partido que estiveram envolvidos, o Alckmin, que estiveram envolvidos. Eu acredito numa leva nova, eu acredito num grupo novo. Então, essa ideia de grupo que eu tenho é um grupo honesto, é de um partido honesto, são de pessoas novas e que a gente tem que dar a mão e se unir quando... inclusive para a gente construir novas instituições, mas não novos partidos, mas novas instituições
dentro dos nossos partidos, com caráteres novos, com ideologias novas. Essa é a minha ideia de partido, essa é a minha ideia de Brasil. Então a gente se diverge nesse ponto. Respondendo a pergunta da Karine quanto à relação da polarização, eu acredito que é um processo de maturização e de maturidade da própria população, Karine. Antigamente a gente não via muitas pessoas comentando sobre política, né? A gente via muitas pessoas comentando sobre futebol, sobre a novela das 8, a novela das 9, mas hoje a gente vê as pessoas comentando sobre política, sendo assertivas, sendo erradas, falando bem, falando mal, as pessoas estão falando de política. Então essa questão da polarização que se criou entre esquerda e direita, ela é normal nesse processo de construção. Então o Brasil está começando a criar maturidade política, as pessoas estão começando a gostar de falar de política, a aprender a falar de política, a se conscientizar. Então, não acredito que a mídia seja totalmente culpada ou seja a culpada dessa questão da polarização. Eu acredito que é um processo natural onde as pessoas vão aprendendo e vão conhecendo e para a gente chegar aonde a gente quer chegar, que é um senso comum, que é um país melhor para todo mundo. Bom, eu quero... Você perguntou se essa investigação no país é uma crise política ou e por que o Brasil vive essa polaridade. Eu entendo que nós estamos vivendo no Brasil uma crise institucional. As instituições brasileiras deixaram de cumprir o seu papel. Quando você trabalha com um golpe, como foi dado no Executivo, esse golpe teve a participação do Legislativo, dos deputados, e teve a participação do Judiciário. Quando você vê um golpe, e da mídia, principalmente da mídia, então a gente diz que é um golpe midiático, judiciário e parlamentar. Nesse sentido, eu entendo que nós estamos vivendo no Brasil uma crise política muito profunda. E uma crise política alimentada pelo capital internacional, principalmente pelos bancos. E tanto que hoje, por que é que os direitos dos trabalhadores estão sendo tirados? Porque é que começou com o contingenciamento por 20 anos do dinheiro para a saúde, para a educação. Nesse sentido, nós vamos começar a sentir no Brasil a dificuldade na educação, na saúde, na segurança, a partir do ano que vem, com muito mais profundidade. O trabalhador brasileiro vai sentir que o golpe que foi dado, que tirou a Dilma, não foi um golpe contra a Dilma ou contra o PT, foi um golpe contra o trabalhador brasileiro. Por quê? E nesse sentido é que eu reafirmo que a crise é política e institucional. Porque o que mexeram na CLT esta semana, quando vocês tiverem que explicar, quando eu digo assim, tiver que explicar para o trabalhador, a hora que ele for sacar o fundo de garantia dele, que ele só vai poder sacar 80%, e o patrão vai falar, é a lei que acabou de ser votada. Isso é uma coisa inadmissível para um trabalhador. Quando você tiver que explicar, olha, eu não vou mais te contratar, você vai ser contratado como uma microempresa. Então você não vai ter mais seus direitos trabalhistas assegurados, sua aposentadoria, tudo isso. O que o trabalhador vai sentir? Essa é uma explicação que os partidos que estão apoiando esse governo ilegítimo que está aí, que entrou para dar esse golpe no povo brasileiro, nós vamos ter que explicar. E eu, todo lado dos trabalhadores, fui para a rua contra essas políticas e vou continuar defendendo que tenha eleições diretas já para deputado, senador, presidente da República e uma Constituição nova. Só fazendo um adendo, eu acho que a gente não vai começar a sentir, a gente já está sentindo há muito tempo. São 13 milhões de desempregados no Brasil inteiro. 14 milhões. 14 milhões de desempregados, que vem de um governo Dilma e Temer, né? Porque no governo Dilma, quando ela saiu, estava 7%. O governo Temer está em
mais de 14%. O que nós temos que ver, Carol, que o desemprego, você nunca teve um número de empregados registrados no país como foi no governo Lula e Dilma. Chegou a 20 milhões de empregos novos criados. Isso não é uma coisa simples. E hoje, isso teve esse retrocesso em função do golpe que foi dado, com o apoio da Fiesp, do Paulo Scaff, todo esse povo que queria que o povo brasileiro, que quer só ganhar dinheiro, particularmente os empresários, que quando estão vendendo a Petrobras a preço de banana, liderado pelo PSDB, nós temos que entender que esse golpe é mais profundo do que a gente imagina. É por isso que, tirando o PT, tirando isso, tirando aquilo, o Brasil tem que ser a nossa bandeira. Nós temos que defender isso todos os dias. Bom, só uma coisa. Eu acredito que começou sim no governo Dilma, começou os desempregos do governo Dilma sim, a crise começou no governo Dilma, não tem como falar que não começou, ela começou sim. A questão do PSDB querer vender, não sei o que, eu sou totalmente a favor de privatizações. Olhando para você, telespectador, para mim, o quanto privatizar, melhor. Eu sou uma pessoa que defende economia liberal, então se o governo não consegue e faz essa roubalheira toda, como fez com a Petrobras, com Caixa 2, com sei lá o que, eu tenho certeza que a gente, privatizando, a gente consegue gerir melhor o Brasil. Eu não vou estender muito, eu só vou colocar o posicionamento do PSDB e o meu posicionamento como a PT. A gente precisa seguir adiante aqui na nossa transmissão ao vivo. Eu vou dar mais espaço, né? Porque senão o Léo ali vai cortar nosso microfone. Brincadeira. Bom, então temos uma participação bem grande aqui dos internautas, né? O Rafael Canova, que sempre participa com a gente também. O Davi aqui, o sobrenome dele não entendi muito bem. Jonatas Moraes. Também tivemos aqui a Thaís Lopes, o advogado Alcir Russo, quero deixar um abraço para ele também, que sempre participa aqui das nossas entrevistas. Pedro Dias, Luciano Rodrigues Lemos, Pablo Gomes também, o Carlos Alberto Caran, a Francisca Oliveira, o Rodrigo Rocio Pelarigo e o Marcelo Marcondes. O Marcelo Marcondes está mandando mais uma pergunta aqui pra gente, mas como o tempo na verdade é um pouco curto, mas lembrando que esse vídeo vai ficar disponível na fanpage do Jornal Cidade, né, e também é um meio aí dos internautas interagirem entre eles também, né. Então quem está assistindo depois esse vídeo, né, pode compartilhar também. Aproveito para reforçar, para se inscrever no nosso canal do YouTube Jornal Cidade de Rio Claro e também nos seguir no Instagram JC Rio Claro. Bom, dando continuidade então, só lembrando aqui, passar alguns números, que já tivemos quase 7.000 pessoas alcançadas e já ultrapassamos 2.600 visualizações. Nesse momento está alternando entre 50, já foi mais de 3.000 aqui, segundo o Léo Bauer, que faz a nossa parte técnica. Bom, então para seguir aí, em relação ao nosso debate, né, a gente está conversando aqui com o PMDB, representado aqui pela vereadora Maria do Carmo, o PSDB, representado pela vereadora Carol Gomes, e o PT, representado pela presidente do partido aqui de Rio Claro, Olga Salomão, ex-vice-prefeito também da cidade. Bom, então continuando, a pergunta que não quer calar, né? Caso a denúncia não passe na Câmara, nesse caso, o que vocês esperam politicamente do Brasil daqui para frente? Bom, eu espero, é o que eu espero, que eu quero que continue mesmo, assim, que realmente os partidos parem agora de saber quem que vai ganhar esse famoso poder. E pense agora no país. Então vamos estar verificando todos os ministros, de quais partidos vão ficar, se é o A, B, C, D, não sei. Isso é uma decisão depois lá de cima. Mas que nós possamos pensar agora nisso que a Carol falou. Por exemplo, eu não gosto muito quando ela usa a palavra bandido. Né? Que eu acho uma palavra que só pode se dizer bandido quando o juiz lá diz que você é culpado. Enquanto isso, eu também tenho vontade de xingar muita gente, Carol, mas
enquanto ele não tem uma decisão judicial, eu não posso estar falando. Eu acho também o que nós estamos dando muito poder ao Ministério Público, que eles também têm que ser vistos dentro daquilo que eles gastam. Isso ninguém nunca fala, porque nós vamos mexer com eles. Então eu vejo que quando passar essa fase de hoje, se não passar, por exemplo, e continuar com o Brasil, a população também tem que discutir quanto o nosso judiciário ganha, quanto que o nosso judiciário também recebe de verbas dentro do orçamento, que isso também vem. Por que não podemos discutir sobre isso? Quanto que cada promotor ganha, quanto cada juiz ganha, quanto não sei o que lá. Eu sou favorável a isso, ao trabalho de família. Eu sempre trabalhei, não tive problema, porque nós temos tanta gente aí que está concursada e não faz nada. Sou favorável, como você disse também, da privatização, sou favorável também, e acabar com a estabilidade do emprego de concursado. Você vai ver como vai sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, para um monte de coisa. Vamos enfrentar. Nós não enfrentamos as coisas na Câmara? Nós não divergimos alguma coisa na Câmara? É isso que nós temos que fazer. Mas com responsabilidade. Golpe para cá, não golpe para lá, não sei o quê. Não, isso não estamos levando a nada, está todo mundo perdendo. Sabe, eu fico triste com isso, eu gosto de ir no Congresso, eu gosto de ver o andar dos políticos, a discussão, a ideologia de cada um, de um Pedro Simão na vida, sabe? Então eu acho que nós temos ícones, que nem tem uma senadora, não lembro o nome dela, do PCdoB do Amazonas, aquela nem é Vanessa, mas ela também está nesses problemas, mas é uma pessoa com compromisso. Então eu acho que nós temos que estar conhecendo o que cada um faz, o que cada um desenvolve, e dentro do processo, agora é pensar no país. Acabou? E não vai acabar, que daí começam a entrar na justiça, aquelas coisas todas. E esses deputados que fazem tudo isso, vamos perguntar para eles, o que eles estão fazendo para cada município, para o estado e para o país, a não ser só ficar correndo atrás disso? O que também está ganhando por trás? E essa é uma coisa também que tem que ficar. E sou favorável também a discutir os orçamentos para judiciário. Uma coisa que a vereadora falou sobre a questão do judiciário, eu sou contra os supersalários, né? Acredito que a vereadora também seja contra os supersalários do STF. Lógico. É uma coisa que a gente também, até como base municipal, tem que se unir para cobrar lá, porque muitos ganham milhões e não aceleram processos que desburocratizariam muito o Brasil, né? Então, colocar essa questão da desburocratização, eu sou totalmente favorável. Karine, me desculpa, qual foi a sua pergunta? Foi o que você espera do país politicamente para frente. Eu acredito que eu espero que a população continue mobilizada para cobrar justiça, para cobrar honestidade, para que se surgir novas denúncias, surgir novas evidências contra Temer, que eu acredito que vai surgir contra Aécio, contra Alckmin, contra qualquer um, que a população fique esperto, que a população cobre menos união de partido e cobre mais lideranças e posições de pessoas. Então eu espero que o Temer seja julgado pelos crimes que cometeu, mas que se isso não cometeu, eu espero que as pessoas vão para a rua e se mobilizem como aconteceu na Dilma. E eu falo isso até mesmo como MBL, né? Uma das divergências que eu tenho dentro do movimento, né? Eu tenho grande respeito por eles e eles comigo. Eu acredito que essa é a forma de continuar lá dentro, que a gente fala muito da liberdade, não de um centralismo democrático. Eu tenho uma divergência deles não fazerem um movimento contra o Temer. Eu sou favorável de fazer um movimento contra o Temer. Não a favor de direta já,
Eu acredito que isso seja inconstitucional. Sou a favor de eleições indiretas, mas eu acredito numa mobilização da população para cobrar honestidade, seja a favor, contra Rodrigo Maia, seja contra Aécio, seja contra Temer, seja contra qualquer um que venha cometer corrupção. Bom, eu acredito que o Brasil, se o Temer continuar no governo, vão ampliar as mobilizações. Ele deve sofrer uma nova denúncia do Procurador da República, como já está dito, que agora em agosto vai ser feito. Primeira coisa, quem não deve, não teme. Ele não precisa ter medo se ele não deve, é que ele sabe que o que ele fez é grave e fere em profundidade o cargo que ele ocupa de representante máximo do nosso país. E isso afasta investimento, isso afasta os países que gostariam de investir no Brasil. Os grandes empresários não vão investir porque não tem confiança no governo. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. A imagem do Brasil no exterior está ficando cada dia pior. Então, nesse sentido, o que vai acontecer com o Brasil, nós vamos ter que acompanhar dia a dia, a hora que os trabalhadores começarem a sentir os direitos deles que foram retirados, isso aí tudo vai ter uma mudança muito grande no país. Então eu espero que a população esteja bem informada, que a população esteja organizada para poder reivindicar e mudar efetivamente o quadro político desse país. Bom, dando continuidade então, tem muita gente participando, não vou conseguir ler a pergunta de todos aqui. Marco Pires está perguntando por que Rio Claro PMDB não rompeu com o PT? Seria uma falsa idealização de golpe? Silene Pereira, por que em Rio Claro PMDB não rompeu com o PT? Seria uma falsa idealização de golpe? Está questionando. Silene Pereira pergunta para Carol Gomes: manter 4 ministérios do governo, inclusive um deputado do PSDB, ser um dos relatores do parecer contrário à denúncia do Temer, não é fortalecer a corrupção em um governo corrupto? É importante ressaltar que se ontem o PMDB sustentava a corrupção do PT, hoje o PSDB sustenta do PMDB. Rafael Canova está perguntando em relação ao Odebrecht sobre a Olga Salomão. E o Marco Pires aqui, enfim, o pessoal não para de comentar. Queria agradecer a participação dos internautas, né? Dizer que esse vídeo vai estar disponível depois. A gente pode responder as perguntas, Karina? Claro, claro. Só vou fazer o convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube, Jornal Cidade Rio Claro, nos seguir no Instagram, JC Rio Claro. Também aqueles que estão vendo essa live, né? Porventura que alguém compartilhou e não curtiram a nossa fanpage, para curtir a nossa fanpage. E lembrar que a gente está discutindo aqui o cenário político nacional com a Olga Salomão, presidente do Partido dos Trabalhadores, do PT aqui de Rio Claro, com a vereadora Carol Gomes, do PSDB, e com a vereadora Maria do Carmo, do PMDB. Se alguém quiser responder. Eu quero. Silene, do PSOL, que foi vice-candidata a prefeita do PSOL aqui em Rio Claro. Eu, primeiramente, agradeço a pergunta. Segundo, eu sugiro você acompanhar as minhas redes sociais e você vê que nos meus vídeos eu rebato muito bem essa questão da permanência do PSDB dentro do governo Temer. Eu acredito que quando há corrupção e indícios fortes de corrupção, o partido, para não se sujar e para não se misturar, ele tem que sair. Sempre foi a minha postura e sempre será. Inclusive no começo do debate aqui, que eu acredito que você não tenha pego no começo, mas já respondendo a sua pergunta, né? Então, respondendo novamente, eu sou contra a permanência do PSDB no governo, sou contra a permanência de qualquer cargo, de qualquer ministério, e se os deputados chamados cabeças brancas, que são favoráveis à permanência do PSDB no governo, eu acredito que esses deputados, a população deva ficar de olho e na próxima eleição não os reelegerem. Aí cabe à população a cobrança de seu deputado eleito. Eu acho que eu respondi um pouco a sua pergunta. Tá, tem uma... Pode responder? Não, pode perguntar. Tem uma solicitação aqui de uma pergunta do advogado Alcir Russo. Ele está perguntando se manter o mandato do presidente é uma posição partidária
ou uma posição pessoal do deputado? Vocês são favoráveis a que o partido feche questão nesse assunto eminentemente político? Bom, aí depende de cada partido como que ele está vendo isso, né? Depende do seu estatuto, de forma como ele está se fazendo esse propósito. Eu não sei assim, porque eu não estou dentro do partido para estar dizendo isso a nível de deputados federais, que cada partido está fechando questão, outros estão liberando. Isso depende do seu líder e da sua nacional, da sua executiva nacional. Mas eu queria estar dizendo a nível, acho que para o Marcos Pires, né, o Marquinho, que não foi feito golpe entre PMDB e PT aqui em Rio Claro. Eu acho que o que aconteceu foram que dois grupos começaram a ter novas lideranças, e quando você tem novas lideranças, você quer o quê? Alcançar um sonho mais alto, alcançar seu espaço. Então foi isso que aconteceu. Eu acho que faltou realmente um empenho muito grande de todos em relação à candidatura do Gustavo, que foi o meu candidato a prefeito. Nós fizemos obras que há décadas não se fazia na cidade de Rio Claro, e que não é só embaixo da terra, está em cima para todo mundo ver, com a maioria do dinheiro do governo federal, porque se depender do município não faz nada. A única coisa, nunca esqueça isso que eu falo, a única coisa que ele fez com o dinheiro do município foi a ponte de Itapé, 777 mil reais. O resto é só dinheiro do governo federal, que o Estado não trazia muitos recursos para a cidade. Não é por problemas políticos, ele não tinha essa autonomia de trazer as coisas para a cidade de Rio Claro. Então eu acho que isso tem que ser dito, eu acho que nós não fizemos golpe mesmo, eu respeito muito hoje aqui o PT na cidade de Rio Claro, que são dois partidos que nunca a Nacional destituiu ninguém dos seus diretórios, isso tem que se dizer, porque isso não é fácil, porque com toda essa crise é um tal de destitui aqui, põe comissão provisória para cá, comissão provisória para lá, isso não pode se dizer. Dentro do PMDB, PT e PCdoB, eu tenho que estar justificando isso. Então, Marcos, não teve da minha parte e nem da parte do meu partido, nunca teve um golpe para se romper com o PT dentro da nossa filosofia que nós trabalhamos nesses 8 anos dentro da administração. Bom, eu tenho uma pergunta, uma para cada, de repente, para a gente finalizar. É porque se depender do pessoal aqui... Nós vamos, né, Carol? Se depender, não, vamos aqui até a noite, vamos embora. Uma pergunta para cada uma. Eu tenho solicitações do Ítalo Lorenzon. Ele é analista político, costuma participar aqui também nas transmissões ao vivo, fundador do canal Terça Livre, para quem quiser acompanhar, tem uma grande visibilidade o canal dele. Ele tem uma pergunta para a Olga, destinada exclusivamente para a Olga Salomão, e uma pergunta destinada para a Carol. Vou ler as duas e depois tem mais uma pergunta para a Maria. Então, eu achei que eu estava sendo excluída já, assim. Não, tô brincando, viu, Ítalo, por favor. Então, eu acho que eu posso ler todas e aí cada uma responde a sua? Pode. Então, eu vou falar qual que é pra Olga, eu qual acho que é que pra eu vou Carol. esquecer a minha, porque a minha memória você conhece, né, Karine? Mas tudo bem. E qual que é pra Maria do Carmo? Bom, a pergunta do Ítalo para Olga é: governador da Bahia, Rui Costa, exonerou Fernando Torres e Josias da Silva para que retomem o mandato de deputados e abstenham-se, o que favorece Temer. Como você enxerga essa posição de membros do PT em defender o mandato de Michel Temer? Essa é para Olga. Para Carol, do Ítalo também. Com a articulação entre o PMDB, o Tucanato e o PT para barrar a Lava Jato, você acredita que o eleitorado brasileiro tem razão em acreditar que a oposição feita pelo PSDB nacional era fachada? Que figuras nacionais do partido não estão implicadas, direto ou indiretamente, ao mesmo esquema de corrupção no qual estão implicados PT e PMDB, e que ações concretas as figuras já tomaram até o momento contra a corrupção? E aí a pergunta para Maria do Carmo, que já foi, inclusive a gente já mencionou a pesquisa Ibope, que foi divulgada no último dia 27 de julho, revelou que a rejeição a Temer atingiu 70%, que a aprovação do governo caiu de 10% para 5% entre março e julho deste ano. Então a pergunta para Maria: qual a estratégia em apoiar o governo com tamanha rejeição? Bom, quem quer começar? Acho que os mais velhos. Bom, a minha pergunta... Olha, eu acho que o Ítalo não viu a declaração não ouviu nem viu nas redes a declaração do governador da Bahia.
a declaração da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, acerca do assunto, e dos próprios deputados. Eu posso até mandar para você as declarações deles, desfazendo, ele quis voltar, o Josias, por exemplo, a votar como deputado, exatamente para votar pela admissibilidade do processo do Temer. Ele deixa claro isso nas declarações dele. E o governador da Bahia também. Então não procede, como nós temos uma fábrica de boatos, mentiras criados via internet e no país, a gente sabe disso. Então, mesmo que... e a outra questão é que o PT, a direção nacional do PT, fechou questão nesta questão política e, portanto, toda a bancada do PT hoje vota unida pela admissibilidade da investigação do Michel Temer. Bom, o meu é sobre a rejeição, né? Isso. Eu acho a rejeição uma coisa assim que dá um ânimo para que a gente possa descobrir e fazer virar uma coisa positiva para o país. É aquilo que eu falo. Aqui nós estamos discutindo somente 3 partidos: PT, PMDB e PSB. Parece que eles são os 3 únicos que acabaram com o país. O restante é uma maravilha, muito pelo contrário. Um partido sem um grupo, ele não faz absolutamente nada. Nada. Ele não consegue o executivo não consegue uma votação na Câmara ou municipal, ou numa Assembleia Legislativa, ou num Congresso, tanto com deputados federais e senadores. Não consegue. Me desculpe. Isso aí é utopia. Tudo tem que ter a conversa com o líder, a conversa com as suas executivas e com quem realmente determina dentro do seu partido. Eu posso dizer que a rejeição, nós vamos dizer isso ao povo, que eu gostaria realmente que a população, como ela disse, o negócio da internet, a internet distorce muito, infelizmente. A internet, as redes sociais, como a Carol fala, se falassem realmente as coisas corretas, que tirasse do projeto de lei, cópia, cola, e mostrasse para a população o que realmente está sendo discutido, o que realmente está sendo votado, nossa, é uma maravilha. Mas o que a mídia pega? A primeira vírgula que você fala errado. A primeira coisa que você não vai fazer. Ela nunca vai falar as coisas boas que você fez. Ela nunca vai te valorizar aquilo de bom que você fez. Eu sei, porque eu sinto isso na pele. Eu sei. Então, eu sempre como eu não lembrava o nome da Vanessa, que a Carol me lembrou. Ela não tem nada a ver com a minha ideologia partidária. Mas enquanto eu existir, eu vou estar falando dessa senadora com relação ao projeto que ela faz do meio ambiente, dentro da Amazônia. Então, é isso que eu falo que falta para que nós mulheres, os homens, os adolescentes, os idosos, eles têm que ter essa visibilidade de quem realmente faz, quem realmente fez. Tem aquele negócio do Maluf, como que é? Rouba, mas faz. Eu quero morrer com isso. Esse deputado teve 600 mil votos. E nós temos deputados federais excelentes, de outros partidos, que não conseguem se reeleger. Então, a culpa, como eu digo, todo mundo entra pela porta, mas o político entra pelo voto. Do partido, não individual, do partido. Com exceção do Tiririca lá, mas aquele negócio é outra parte. Mas são coisas que nós temos que pensar. Eu não suporto a palavra golpe, acho muito forte. Eu não suporto a palavra negativo, não dá. Eu não suporto a palavra rejeição. Fala aqui o que nós falamos de bom, que a Dilma fez de bom, o que o PSDB fez de bom, o que o PMDB fez de bom. Eu sou a única aqui que falou o que nossa administração fez em 8 anos. E nós precisamos disso, mostrar para a população onde que está empregado o seu dinheiro aqui.
Aonde está sendo empregado tudo? Então eu discuto isso, que nós temos que... Tudo bem, pode achar utopia, mas não vai ser. Um dia eu quero ser. Eu quero ter um espaço maior dentro da política. Me concedam isso, mas não pelo maldito dinheiro, pelo maldito poder positivo, esse poder aquisitivo. Sabe? Eu vou continuar assim. Eu vou continuar tentando somar. E eu quero, se amanhã nós tivermos que fazer de novo, um acordo de novo, para se pensar junto com o PT, ou junto com o PCdoB, ou junto com o PSDB, ou junto com o PP, com o Podemos, não sei com quem, é o melhor para o Brasil, é o melhor para o Estado, é o melhor para o país, é o melhor para a cidade, eu vou fazer. Mas nós temos que ser honestos, nós temos que chegar e falar assim, eu estou com fulano por causa disso, eu não estou com fulano por causa de outras coisas por trás que todos temos. Então, é essa a minha posição, eu não vou mudar, eu quero ser essa pessoa que eu sempre fui, às vezes eu sou mal interpretada, enfim, mas a rejeição irá trazer resultados sim para o país, irá trazer resultados que vocês verão e com certeza com outros partidos juntos, nunca sozinho. Bom, no começo a gente até brincou, né? Eu falei assim, Karine, eu tenho compromisso às 6. Jesus não imagina, até às 6:15 para 6. Bom, gente, respondendo a pergunta do nosso sociólogo, acho muito pertinente. A gente sempre deixou claro que o governo que o PSDB iria participar no Temer era um governo de transição, que não era o nosso governo, né? Era um governo que, assim como a gente foi responsável pelo impeachment, nós tivemos a nossa responsabilidade pelo impeachment da Dilma, a gente também teria uma responsabilidade sobre o Brasil, né? Então, não é o nosso governo. Mas eu acredito que como a gente compôs o governo e esses escândalos de corrupção vieram através de Aécio, vieram através de Serra, alguns de Alckmin, eu tenho certeza, eu concordo com o Ítalo que a população se decepcionou muito com o PSDB. Como eu já havia dito em alguma fala anterior, muitas pessoas chegam para mim e falam, Carol, ou você muda de partido, você sofrerá a mesma rejeição que o PT sofreu, né? Então, mas respondendo agora uma outra pergunta que você fez junto, como que a gente pode fazer se tem algum líder dentro do partido para fazer a mudança, como que você acha que pode fazer a mudança? Tem sim pessoas dentro do partido que estão querendo e estão se impondo para fazer essa mudança. Uma delas, que eu sou super fã, é a Marina Carvalho, que é jovem, que faz parte do Cabeças Pretas, que inclusive ganhou acho que de primeira ou segunda secretária do Carlão Sampaio, que é um político ali nato há muito tempo, e ela é super jovem, super ativa. Então eu acredito sim que a juventude, os cabeças pretas, que são chamados dentro do PSDB, que algumas lideranças estão vindo sim para se impor, para querer mudança. Ela foi uma das que se colocou contra a permanência do PSDB dentro do governo Temer, entre outros também que ali estão. Então eu acredito que a gente deva confiar sim nas pessoas que estão querendo mudanças dentro do PSDB e lutar para fazer uma limpa dentro do nosso partido, daquelas pessoas que não estão de acordo com uma ideologia de honestidade, né? Tanto a nível estadual, federal, quanto a nível municipal. Essa é a minha posição. Bom, pessoal, então vamos encerrando 1 hora. 1h10, o Léo tá dando um toque aqui pra gente. Muitas perguntas que eu não pude ler, até o que eu já tinha programado aqui acabou não entrando também algumas perguntas. Primeiro eu queria agradecer imensamente a participação da Maria do Carmo, que está participando aqui com a gente, fazer novos convites, né? A vereadora Carol Gomes, sempre participando também, sempre atendendo a imprensa de uma forma rápida. Olga Salomão também, muito bom recebê-la, fico feliz com a sua presença, as portas abertas para todos os partidos. Lembrando também, né, então os recados assim de ordem técnica que a gente sempre faz,
é que esse vídeo vai estar disponível, agora que a gente finalizou a entrevista, vai estar disponível na nossa fanpage, então compartilhe, né, esse debate, para vocês se inscreverem também no nosso canal do YouTube Jornal Cidade de Rio Claro, para nos seguir no Instagram JC Rio Claro. Também lembrar que essa entrevista, que esse debate, né, não ele todo, porque não vai dar, mas parte dele vai estar na edição impressa do Jornal Cidade de amanhã, na última página, né, também com resultado aí sobre a denúncia contra o Temer, porque a gente ficou conversando aqui, a gente nem viu como que tá o placar na Câmara. Já começou? Orientando a bancada. A orientação de bancada ainda. Ah, tá. Então ainda vai um pouquinho longe. Então é isso. Queria agradecer imensamente também a todos que participaram, a todos que mandaram perguntas, né, mas que a gente não pôde ler aí por conta do tempo mesmo. E para conferir essa entrevista, então, na edição impressa do Jornal Cidade, e depois, se quiser assistir aqui, vai estar disponível na nossa fanpage. Agradecer o Léo Bauer também, que ajudou aqui a gente. Também contamos com a presença aqui do Alan Rios, que acompanhou o tempo inteiro aqui a entrevista, o Samuel Puncher também. Eu acho que mais algum recado, acho que é só isso, né? Então, muito obrigada, viu, meninas? Pode falar tchau? Pode, claro. Não, tô brincando. Gente, eu quero agradecer, é a primeira vez que você me chama, né, pra gente poder fazer esse live aqui. Agradecer a Olga, agradecer a Carol. Eu trabalhei 8 anos com a Olga. Nós tivemos alguns embates, mas isso acho que foi muito salutar, aprendi muito com ela. Eu sinto muita falta, não posso deixar de dizer, da Raquel dentro da Câmara Municipal. Eu acho que isso foi uma perca muito grande, isso tem que se dizer. Por isso que eu falo, as pessoas não sabem separar, sabe, aquela pessoa que é do bem da pessoa do mal. Então, eu deixo meu abraço aqui para a Carol. Não, para a Raquel. Não, Carol, eu gosto de você. Eu já falei que você tem que ouvir um pouquinho mais. Aí você vai. Aí você pode. Mas eu acho que isso eu também fui assim, que nem você. Mas aí com o tempo você vai amadurecendo e você vai vendo realmente que eu acredito que os partidos vão começar a fazer essa limpa. Todos, sem exceção. Né? Eu acredito nisso também. Então eu quero agradecer de coração e dizer que isso é política que nós estamos fazendo aqui. Mulheres, venham, participem, escolhem qual é a sua ideologia e tente participar de um movimento, de um partido, para que você venha crescer junto na sua cidade, no seu estado, no seu país. E que nós possamos ter um país mais tranquilo, sereno e com as verdades escritas e também que a imprensa dê espaço para todos poderem estar se defendendo ou não, tá? Essa é a minha parte que eu estimo na minha democracia, que talvez eu possa não entender tanto, mas é assim que eu sou. Eu gosto de todos, até que me prove ao contrário. E eu quero, como eu já disse, conquistar cada vez mais meu espaço a nível político. Muito obrigada, viu, Karine? Eu vou deixar minha mensagem super rápida, porque eu, infelizmente, peço desculpa à população que eu tenho compromisso às 6 horas, como já falado aqui. Imagina, 6 horas. Mas eu quero agradecer ao Jornal Cidade, ao Grupo JC, a Jovem Pan, a Karine, que sempre nos dão esse espaço. Quero agradecer aos internautas que estão contribuindo, que mandaram perguntas e mensagens contribuindo com a gente. Agradecer às debatedoras, eu acredito que foi um debate muito sadio, muito respeitoso, embora a divergência exista, e porque temos 3 partidos diferentes aqui, foi um debate extremamente construtivo, a população pôde acompanhar isso e pode acompanhar isso através das redes sociais e chamar as pessoas para construírem e participarem cada vez mais da política, porque só a conscientização e a educação ela liberta. Só com a conscientização e a educação nós conseguiremos construir a pátria que a gente realmente deseja, uma pátria honesta, livre de corrupção, educada e com cidadãos preparados para assumir os seus cargos, os seus devidos lugares na sociedade e construir um país que a gente tanto anseia. E vamos agora aguardar, né, o julgamento o resultado do Temer. Então é isso, muito obrigada. Eu quero agradecer ao Grupo Cidade do Rio Claro, em particular a Karine, pela organização desse debate, a Maria do Carmo, a Carol. Desculpa, eu vou ter que... E
dizer o seguinte: nós precisamos aprofundar o debate político na nossa cidade, no nosso país. É muito importante que as pessoas entendam que a política decide o que a gente vai comer, como a gente vai dormir, o trabalho da gente. A política decide a vida da gente. Como vocês têm acompanhado as decisões no Congresso Nacional que vão interferir profundamente no dia a dia das nossas cidades e das nossas vidas e das nossas famílias. Portanto, eu espero que as mulheres, enquanto mães, queiram defender seus filhos para uma vida melhor. Eu espero que as mulheres queiram defender a sua cidade. E eu espero que, juntos com os homens e as mulheres da nossa cidade, do nosso país, a gente consiga aprofundar a democracia no Brasil. Nós estamos vivendo um momento que não temos democracia. Nós precisamos fazer com que a democracia volte para o nosso país e que os trabalhadores sejam ouvidos, respeitados e as famílias possam sonhar com uma boa educação para os seus filhos, com saúde, com lazer e com os programas que todo mundo criticou a Dilma, mas Rio Claro hoje tem uma faculdade de medicina aprovada porque a Dilma teve a coragem de enfrentar a corporação médica e criar programas mais médicos. Uma boa tarde a todos.